Mais ao norte, no Colorado, o Parque Nacional Mesa Verde, que significa a Mesa Verde em espanhol, abrange 211 quilômetros quadrados. A 2.600 metros de altitude, o Planalto tem florestas e muitos desfiladeiros. Mesa Verde tem a particularidade de conter um grande número de habitações ancestrais do povo Anasazi, ou pueblos, construídas entre os séculos 6 e 12. Os 4.400 locais abrangem aldeias no alto da Mesa e habitações trogloditas escavadas na falésia, feitas de pedra, algumas com mais de 100 cômodos. Parar no museu local permite aprender sobre as habilidades artesanais do povo Anasazi. O museu exibe cerâmica, joias, ferramentas, cestaria e maquetes, permitindo ao visitante visualizar o modo de vida desta tribo ancestral de nativos americanos. A riqueza dos locais aprimorou a compreensão desses povos antigos. Cerca de 600 moradias de arenito e argamassa de terra foram achadas nas falésias de Mesa Verde. O tamanho das moradias varia de pequenas estruturas de armazenamento a aldeias com 50 a 200 cômodos. Sítios desabitados revelaram terraços, barragens de irrigação, santuários e elementos cerimoniais. Spruce Tree House é uma das maiores aldeias trogloditas do local. Construída no início do século XIII, a área possui cerca de 130 cômodos. Acreditava-se abrigar 60 a 80 pessoas que viviam em espírito comunitário. A aldeia, numa alcova da falésia, media 66 metros de largura e 27 de profundidade. Entre as construções, há quivas redondas, que podem ter sido salas cerimoniais. Descoberto em 1888, o local é bem preservado pela falésia. O local da Square Tower House passou a ser ocupado em meados do século XII. Contém cerca de 49 quartos e 8 quivas. A torre é singular, com 8,5 metros de altura. A estreiteza da saliência explica esta construção vertical. Mesa Verde é um elo vital entre o passado e o presente dos nativos americanos. A região virou Parque Nacional em 1906 e Patrimônio Mundial da Unesco em 1978. É possível visitar o parque de carro, mas na alta temporada as cavernas não são acessíveis sem guia. Isso protege as grutas, que antes foram danificadas por saqueadores. Entre os desfiladeiros, o que abriga o Cliff Palace é considerado o mais espetacular, especialmente pelo seu tamanho. Possui 200 cômodos e abrigava até 250 pessoas. Esta impressionante ruína do século XVIII fica numa enorme alcova de arenito, com 90 metros de comprimento, 18 de altura e 27 de profundidade. Para visitar, é preciso subir escadas, atravessar passarelas e túneis para acessar quartos, depósitos e quivas. Todas as construções revelam verdadeira habilidade arquitetônica. O sítio foi abandonado no século XIII. Contudo, não sabemos ao certo o motivo. A Balcony House, outro ponto turístico de relevância no Parque Mesa Verde, possui um tamanho mediano, contendo 40 cômodos. Aqui, a construção foi cuidadosamente preservada do tempo. Com seus cômodos e quivas bem preservados, é uma homenagem a quem o construiu e ocupou no século XIII.
O acesso por escadas preservava sua integridade, tornando-o quase inacessível. Graças a isso, o Parque de Mesa Verde oferece uma viagem no tempo maravilhosa e inesperada, com ruínas impressionantes em uma paisagem igualmente deslumbrante. Antes de ser conectado à coroa real em 1434, o castelo de Amboise, majestosamente situado e com sua silhueta única, dominando o rio Loire, pertenceu à poderosa família Amboise por mais de 4 séculos. Com sua silhueta única sobre o Loire, pertenceu à família Amboise por mais de 4 séculos. No Renascimento, a fortaleza abrigou vários reis da França, pela segurança que oferecia. Parcialmente destruído após a Revolução Francesa, o que sobrou do castelo é ladeado ao norte e sul por 2 enormes torres cilíndricas. Possuem 2 rampas helicoidais de declive suave, permitindo acesso de cavalos e carruagens ao pátio do castelo, que fica num afloramento rochoso sobre o Loire. A residência real no topo da colina é um dos primeiros exemplos de inspiração italiana nas margens do Loire. Ela reflete a transição entre a arquitetura gótica e a renascentista. Apaixonado pela cultura italiana de suas campanhas, o rei Carlos VIII convidou artistas italianos a Amboise, transformando o castelo de Amboise ao estilo do Renascimento. Na construção, mais de 250 pedreiros trabalharam no novo castelo. Carlos VIII morreu jovem. Seu sucessor, Luís XII, construiu a segunda ala, perpendicular à primeira, em puro estilo Renascimento. E com sua morte, Francisco I iniciará seu reinado lá, antes de ir para o castelo de Chambord. A vasta sala do conselho no castelo era o centro do poder real. É gótica, com teto sustentado por nervuras cruzadas. Há um A esculpido ali de Ana da Bretanha, esposa de Carlos VIII e Luís XII. Na lareira, emblemas da França com a flor de lis. Nos pilares, os da Bretanha, com arminhos. Na ala renascentista do castelo, a sala do copeiro era para o jantar do rei. Tapeçarias do século XVII adornam as paredes. Foram feitas em Aubusson, baseadas nos desenhos de Charles Lebrun, decorador de Luís XIV. Uma é flamenga e representa o tributo da família de Dário a Alexandre, o Grande. Esta sala revela as muitas mudanças do Renascimento, especialmente na arte da mesa. Cavaletes medievais dão lugar a uma mesa italiana extensível, enquanto o aparador é gótico. É a época em que começam a usar o garfo, além da faca e da colher. O castelo tinha 2 salas da guarda, com guarda-costas que controlavam o acesso à escadaria para o andar real. Além disso, do adarve, podiam monitorar os arredores e alertar em caso de ataque. As 2 grandes torres ficam nas fachadas norte e oeste do castelo. Acesso ao parque no terraço, então um jardim formal francês. Atrás do parque, a capela de Saint-Hubert, em gótico flamejante, foi esculpida por artistas flamengos antes de Carlos VIII descobrir a arquitetura italiana. Feita de calcário, é uma filigrana de pedra. A escultura representa o rei e Ana da Bretanha orando à Virgem.
Neste mundo de clareza e visibilidade, o edifício ostenta sua elegante estrutura óssea, e era ali que a corte da França se reunia para suas orações. Uma estela lembra que Leonardo da Vinci está aqui sepultado, após passar os últimos 3 anos de sua vida, de 1516 a 1518, em Amboise, a convite do rei Francisco I, que o nomeou o primeiro pintor, engenheiro e arquiteto real. No parque, há uma estátua em sua homenagem. A partir de Francisco I e Henrique III, as estadias reais tornaram-se tão raras a ponto de quase não existirem. Aos poucos, o castelo virou prisão de luxo para grandes figuras do Estado que conspiraram contra a realeza. No parque, um cemitério recorda a prisão do emir Abd al-Qadir e seus companheiros de 1848 a 1852, após a conquista francesa da Argélia. Ele foi solto 2 anos depois, mas parte de sua família e comitiva morreu aqui. Como se vê, o Castelo de Amboise é um livro de história, um marco do Renascimento que destronou a arte gótica em França no final do século XV. Localizada na região central de Myanmar, Mandalay se destaca como a segunda maior cidade do país, contando com uma população superior a 1 milhão de habitantes. Foi a última capital real. Apelidada de Cidade das Joias pela fama de seu jade. Mas Mandalay, devastada por incêndios nos anos 80, não resistiu. Contudo, permanece o coração cultural de Myanmar e um grande centro budista, com pagodes resplandecentes visitados por uma população piedosa. A colina de Mandalay é a montanha sagrada da cidade. Sua entrada principal tem estátuas mitológicas, metade cão, metade leão. A subida descalça do local leva cerca de 45 minutos. Mais acima, alcançamos um dos pontos notáveis da colina de Mandalay. Atrás de lojas, uma colossal estátua de Buda aponta a cidade, erguida após o santuário em 1857. É acompanhado por um monge que o venera. Chegamos à parte mais alta do templo, com várias estupas douradas. O pagode no cume é decorado com azulejos de cerâmica verde e pedaços de espelhos. É aqui que se pede aos deuses que atendam aos seus desejos. Em frente à imagem de um Buda branco, na capela leste. Dessa altura, a vista é magnífica. A noite é também um ponto de encontro de jovens em busca de romance. Após descer a colina sagrada, volta-se à cidade. O pagode Mahamuni foi erguido no final do século XVIII. A decoração do pagode, como a torre, transborda cores. Em torno do santuário central com teto dourado, longas passagens se espalham em cada direção, cheias de barracas de lembranças religioso-turísticas. Vários pavilhões, incluindo o do Noroeste, feito inteiramente de mármore, exibem sua arquitetura. Telhados, varandas e aberturas são finamente feitos em ouro. O pagode Mahamuni é local de peregrinação vital aos birmaneses. Centenas de fiéis vêm prestar homenagem a Buda, mestre do local, toda manhã. A singularidade do budismo birmanês, praticado pela grande maioria da população, está na forma como assimilou crenças populares sobre espíritos e o budismo Theravada, que é o mais antigo dos budismos. Ao redor do pátio, um magnífico portal abobadado tem 252 pilares dourados, esculpidos e decorados com afrescos. Muitas cerimônias são realizadas lá, notavelmente a de noviço.
Entre os 7 e os 20 anos, todo jovem birmanês deve passar um tempo em um mosteiro. É uma cerimônia em que as orelhas das irmãs do noviço são furadas e oferendas são deixadas no pagode. O pagode original queimou em 1879 e 1884. Foi refeito em 1896. O pagode Mahamuni abriga uma das representações de Buda mais veneradas. Diariamente, peregrinos passam atrás da imensa estátua, lavam seu rosto e aplicam folhas de ouro em seu corpo, que se acumularam progressivamente ao longo do tempo, deformando completamente sua silhueta. Mandalay foi uma cidade real no século XIX. Seu palácio, destruído na Segunda Guerra sob ocupação japonesa, manteve sua muralha, revelando o esplendor real da época. Este edifício de teca, dos aposentos reais, é o que resta do palácio. Na verdade, o rei Tibau, último rei de Mandalay, que reinou de 1878 a 1885, se recusou a morar aqui, pois acreditava que o local era assombrado pelo fantasma de seu pai, que morreu ali. Ele o mandou desmontar, costume real ao escolher nova residência, transportando-o para fora dos muros do palácio, onde virou mosteiro, salvando-o da destruição. O mosteiro Chwenandao é o edifício histórico mais importante de Mandalay, talhado à perfeição conforme a arquitetura birmanesa do século XIX. Nagas e animais míticos com dançarinos e flores esculpidos nos painéis internos e externos. Há uma réplica do trono real e esculturas excepcionais dos Nats, espíritos que adoram Buda. As decorações, ornamentos e esculturas finas nas paredes e tetos indicam a riqueza do Palácio Real perdido. O pagode Kutodal foi construído como parte da nova capital. A entrada principal, ao sul, leva a uma área coberta, como outros pagodes birmaneses. Mais tarde, em 1885, com a anexação britânica de Mandalay, as tropas ocuparam mosteiros, templos e pagodes, impedindo a entrada dos birmaneses. O pagode foi saqueado e o Buda despojado de suas joias e ouro. Em 1913, um rico comerciante de Rangoon mandou restaurar tudo. Também mandou redourar a estupa principal, cujo metal precioso fora raspado. O pagode Kutodal, ou pagode do mérito real, tem 729 pequenas estupas, cada qual abrigando uma estela de mármore. Essas estupas também abrigam o maior livro do mundo em tamanho. É o Tipitaka, a retranscrição da palavra de Buda. O rei Mindonmin, desejando criar uma obra de grande mérito, gravou todo o Tipitaka para a posteridade. Longe, ao pé da colina de Mandalay, o pagode Kyauktuarj foi erguido entre 1853 e 1878 pelo rei Mindon. É uma réplica do templo de Bagan. Seu grande orgulho é um enorme Buda, esculpido em um único bloco de mármore. Com 8 metros de altura, pesa 900 toneladas. 10.000 homens levaram 2 semanas para mover a estátua da pedreira ao pagode. Ao redor, estátuas de discípulos. Cada lado do pátio é ladeado por 20 santuários, cada um contendo um arhat. Um arhat é alguém venerável em sânscrito. Olinda é uma das cidades mais antigas do Brasil. Foi fundada em 1535 pelo português Duarte Coelho. Sua história está ligada à cana-de-açúcar, pilar econômico brasileiro por quase 2 séculos. Foi reconstruída após o saque holandês, com sua estrutura urbana majoritariamente do século XVIII. O equilíbrio de jardins, igrejas, conventos e casas dá a Olinda uma atmosfera especial.
A Sé Catedral foi construída em 1537, no começo da colonização. Construído há 500 anos em clima tropical, o edifício ainda está de pé. Assim como a fachada, o interior é simples e austero, mas possui um altar principal magnífico e capelas anexas. A Igreja de Nossa Senhora do Carmo é a primeira igreja da Ordem Carmelita nas Américas. A primeira pedra foi em 1581. Seu grande sino foi derretido em 1630 pelos holandeses e virou canhões. O convento de São Francisco e a Igreja de Nossa Senhora das Neves formam um complexo barroco de grande importância, iniciado em 1585. Destruído pelos holandeses em 1631, foi refeito no fim do século XVII. O claustro é famoso por seus painéis de azulejos portugueses que retratam a vida e morte de Francisco de Assis. Uma capela abriga o túmulo do capitão Francisco Dorrego Barros, que expulsou os holandeses. O pequeno altar exibe um excelente trabalho barroco. A sacristia, coberta de azulejos, e seu teto em caixotões, exibe belas pinturas sacras do século XVIII. Na igreja, os azulejos retratam a vida de Maria, mãe de Cristo. Do teto ao chão, esculturas ricas decoram a capela e conduzem ao altar da Virgem. A capela lateral também se destaca, com magnífica marcenaria decorada com pinturas e esculturas finas. Após o saque holandês, os portugueses reconstruíram Olinda nas colinas para melhor defendê-la. A construção da atual Igreja de São Bento, queimada pelos holandeses, começou em 1660. Sua fachada tem um frontispício sóbrio com baixo relevo do brasão beneditino. A porta principal tem uma roseta de estilo moderno. A Igreja de São Bento, tida como a igreja mais ricamente decorada de Olinda, apresenta um interior inteiramente barroco, e a cada domingo é visitada pelos fiéis da cidade, que apreciam grandemente a sua atmosfera. Mas Olinda é famosa por seu carnaval. Ao contrário do Rio de Janeiro e de Salvador, em Olinda, a entrada para o carnaval é gratuita. As festividades ocorrem nas ruas, sem arquibancadas ou programa oficial. Centenas de grupos musicais, grandes e pequenos, desfilam anarquicamente na maior cacofonia. É um verdadeiro festival de rua muito popular.
Após muitos reveses históricos, a cidade de Olinda atravessou os séculos sem um arranhão. E seu centro histórico, um dos mais preservados do Brasil colonial, foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco. Amarapura, antiga capital do Terceiro Reino da Birmânia, significa Cidade da Imortalidade. A cidade foi desmantelada para Mandalay, mas ainda restam belas ruínas. Em particular, o Mosteiro Bargaya, do início do século XIX. É dos raros monumentos de teca vermelha. Em jovem, o rei Mindon estudou lá antes de mudar a capital para Mandalay. Seu telhado é de madeira esculpida. Embora este mosteiro seja um dos mais ativos do país, não espere ver ninguém à tarde. Os monges não comem após o meio-dia, então se retiram para se abrigar do calor. O mosteiro, com 267 palafitas, protege-se de inundações na estação chuvosa. Longe da agitação do turismo, este mosteiro é uma verdadeira ode à meditação. Em contraste, o Mahagandhayan é um complexo monástico moderno e grande, com mais de 1000 noviços e monges. É um mosteiro famoso na Birmânia, muito popular entre turistas, podem assistir à procissão ritual de monges que vêm receber sua última refeição do dia, por volta das 11 horas. A instituição, fundada em 1914, é um internato que educa crianças carentes. A disciplina é bem rígida, e para entrar, deve-se seguir 10 mandamentos. Ter um grande coração, respeitar o código de vida monástico, ter boa saúde, ser limpo, saber se vestir, comportar-se com inteligência, andar pacificamente e dizer coisas sensatas, obedecer às regras e ser diligente no trabalho. O café da manhã é às 5 horas, e a única refeição é no final da manhã. Os noviços e jovens monges vão em fila ao refeitório, cada um com seu prato para ser cheio de arroz. Eles vão a uma mesa com vegetais, sopas e frutas, trazidos pelas famílias dos internos. Mas o monumento mais famoso de Amarapura talvez não seja religioso. É a Ponte U-Ben. É a ponte de teca mais longa do mundo. Ela se estende por mais de 1 quilômetro, conectando as duas margens do lago Taung Tomar e unindo a cidade à paisagem rural circundante. A ponte foi erguida pelo prefeito U-Ben, com colunas de teca de mosteiros e pagodes abandonados após a capital mudar para Mandalay, em 1849. Como a guerra anglo-birmanesa esgotara o tesouro nacional, o rei Mindon mandou reciclar materiais das antigas estruturas da capital deserta.
Birmânia nunca se recuperou da era colonial, nem da ditadura hermética desde então. O país não é industrializado e sua população é 70% rural. Embora Myanmar venda gás, eletricidade, madeira e minério para a China, Tailândia e Coreia do Sul, sua riqueza não beneficia o povo. A junta militar no poder usa trabalho forçado para esses investimentos estrangeiros, e o país é um dos mais corruptos do mundo, se não o mais, de acordo com índices internacionais. A produção de ópio é generalizada e favorecida pelo regime, já que a papoula gera mais moeda estrangeira que as demais exportações juntas. O país tem duas grandes zonas climáticas: o sul, úmido e com monções, e o centro, mais quente e seco. E há 3 estações. A melhor época é de novembro a fevereiro, seca, ensolarada e não muito quente. De março a maio é a estação quente e insuportável. De junho a outubro, a monção é constante, em especial em julho e agosto. O centro histórico contém importantes monumentos românicos, góticos, mouros, renascentistas e barrocos que testemunham a influência cultural e religiosa da cidade na Espanha renascentista. A particularmente imponente Plaza Maior, com suas galerias e arcos, é a mais característica delas. É um espaço urbano barroco, construído no século XVIII como praça principal e que se tornou o centro da vida social da cidade. A prefeitura ocupa lugar de destaque, daí o nome Plaza Maior. Suas ornamentadas decorações incluem brasões de armas, escudos, varandas ricamente detalhadas e estátuas ao redor de todo o seu perímetro. Esteticamente, esta praça é uma clara melhoria do modelo, a praça principal de Madrid, na qual se baseou. Não apenas nos materiais, mas também em suas proporções, que são bem mais harmoniosas e por ser completamente fechada. Desde o século XIX, sofreu várias mudanças até meados do século XX, quando foi desprovida de seus jardins originais. Nas junções dos 88 arcos, há 186 medalhões com efígies de figuras famosas como os reis católicos, Cristóvão Colombo, Miguel de Cervantes e El Cid. A praça é o centro da vida social, especialmente em festivais culturais e celebrações religiosas que ocorrem regularmente. É o ponto de encontro de estudantes que celebram a alegria após as provas. Não muito longe da praça principal, a Casa das Conchas é uma estrutura gótica tardia. Iniciado em 1493, este palácio representava a nova nobreza cortesã do século XVI. A estrutura foi edificada pela família Maldonado, um dos seus membros sendo reitor da universidade e também integrante do Conselho de Castela. A fachada é decorada com cerca de 350 conchas, que são distintivas da Ordem de Santiago, à qual a família pertencia.
A austeridade da arquitetura é bem realçada pelo alinhamento das janelas, típico do estilo gótico. Este brasão com uma flor de lis é o emblema da família Maldonado. Este privilégio foi dado à família pelo rei da França. O interior é notável por seu pátio com um poço central. Os arcos da galeria que o cercam têm linhas mistas. Ao longo de sua história, o prédio passou por grandes mudanças e o porão chegou a ser usado como prisão universitária, onde os alunos pagavam as penas impostas pelo professor. Hoje, este ex-palácio tem uma biblioteca pública. Do pátio, pode-se ver a parte superior da igreja da Clerecia, em estilo barroco. A construção deste edifício histórico para os jesuítas iniciou-se no século XVII, por ordem da rainha Margarida da Áustria, esposa de Filipe III. A Clerecia de Salamanca, em estilo barroco, apresenta uma monumental fachada de 3 níveis. O primeiro nível tem meias colunas coríntias que guardam as 3 entradas. Os escudos da Espanha, em cada lado, emolduram um nicho que abriga uma estátua de Santo Inácio de Loyola, fundador da ordem. O segundo nível exibe 2 ovais com decorações barrocas e uma janela grande que teve que ser reduzida para suportar o peso da terceira seção com as torres. O frontão central tem um baixo relevo da vinda do Espírito Santo. Este monumento abrigava uma seção pública com a igreja e escolas jesuítas, e uma seção privada para os padres. Na cidade, a Praça Unamuno homenageia uma figura histórica que está intrinsecamente ligada a esta cidade. Miguel de Unamuno foi reitor da Universidade de Salamanca. Ele também foi poeta, romancista e filósofo. Sua estátua fica de frente à casa onde viveu entre os séculos XIX e XX. Pioneiro do existencialismo, ele dizia que a vida não passava de uma luta e que a verdadeira ciência ensina, acima de tudo, a duvidar e a ser ignorante. Entre as casas renascentistas da cidade está a Casa de los Muertos, ou Casa dos Mortos. Sua fachada, esculpida em pedra, exibe ornamentação plateresca. O bispo Alfonso de Fonseca mandou construí-la em 1500. Ele também figura nos medalhões da fachada. O nome desta moradia vem de 1835, quando uma mulher foi achada no poço da casa, deixando-a desocupada por muito tempo. No início do século XX, mais 4 assassinatos ocorreram lá. Desde então, mantém o apelido de Casa dos Mortos. A Grécia não se resume a Atenas. No século VIII a.C., nas montanhas ao norte do Golfo de Corinto, Delfos era um dos grandes santuários da Grécia Antiga, dedicado a Apolo. Nas encostas do Monte Parnaso, os gregos antigos de todas as cidades vinham consultar a Pítia, a sacerdotisa que entregava os oráculos, que eram as respostas de Apolo às perguntas feitas a ele. O santuário contém muitas estruturas, como o Tholos, um edifício circular com propósito funerário ou religioso. É uma estrutura rara e atípica pela arquitetura distintiva. 20 colunas dóricas sustentavam o entablamento e o telhado de telhas. O Tholos é considerado o monumento mais bonito de Delfos, mas também é o mais misterioso. Sua origem e propósito ainda são desconhecidos.
Em 373 a.C., um terremoto causou um deslizamento que danificou parte do local, mas a catástrofe não foi extensa. O Santuário de Delfos funcionou durante todo o período clássico da Grécia Antiga e na Era Romana, por mais de 1000 anos. O local é percorrido por um caminho sagrado, usado em procissões que levavam aos locais de culto, dispersos pela montanha até o santuário. Ele passa pelo tesouro ateniense, erguido em 480 a.C., em memória à vitória sobre os persas em Maratona. O tesouro sicyoniano continha estátuas e elementos votivos, como o local que abrigava milhares deles, segundo relatos da época. Aqui, o umbigo do mundo era o símbolo da unidade grega. E aqui, o tesouro beócio, rivais dos atenienses, viraram valiosos aliados na guerra contra Esparta no século IV a.C. Para atenienses, beócios eram vistos como incultos, obtusos e pouco sofisticados. Ainda hoje, beócio significa pessoa inculta. Santuários eram complexos arquitetônicos, fora da política das cidades. Assim, eram frequentados por gregos e povos vizinhos, por vezes bárbaros, que adoravam os mesmos deuses. Entre os muitos vestígios bem preservados do local, o Teatro de 5.000 lugares foi construído no século IV a.C. Com suas 35 fileiras, agora pode ser visto como na era imperial romana. Realizavam-se aqui festivais pela vitória de Apolo sobre Piton. O papel dos teatros na sua construção ligava-se à religião. No mundo grego, a representação teatral nasceu da celebração de Dionísio. Dionísio era o deus do vinho e da embriaguez que permitia passar da imaginação à realidade, tal como a ilusão do teatro dá vida à imaginação do autor em palco. O teatro era vetor de misticismo na Grécia Antiga. Abaixo do teatro, o Templo de Apolo. No final, há um altar onde eram realizados os sacrifícios geralmente de cabras degoladas. Os animais eram lavados com água e, se tremessem, estavam aptos à cerimônia. O templo é retangular, alongado, medindo 23 por 60 metros. Tinha 6 colunas dóricas na fachada e 15 de cada lado. Após o sacrifício, os grandes sacerdotes chegavam e o oráculo era questionado. Se deveria haver guerra ou não, se casar, se seria perigoso fazer tal coisa, etc. Os peregrinos eram separados da Pítia por uma cortina quando ela estava em transe. Ela pronunciava palavras incompreensíveis ao homem comum, mas não aos sacerdotes que traduziam as respostas às perguntas em verso até o século III a.C. e em prosa depois. O estádio do século V a.C. foi remodelado pelos romanos no século II d.C. A cada 4 anos, os Jogos Olímpicos exigiam uma trégua entre cidades em conflito ou guerra. A trégua começava 1 mês antes para os competidores chegarem em paz e treinarem com dieta idêntica. Os eventos esportivos, com participantes nus, iniciavam com corridas de cavalos, atrelados ou não. Em seguida, o pentátulo se desenrolava com 5 modalidades: disco, dardo, salto em distância, corrida e luta. Apenas um ganhador era premiado. Em Delfos, o Museu Arqueológico compensa o que falta no local. Primeiramente, exibe um modelo que mostra o santuário na antiguidade. Mostra o templo em frente ao teatro ou aos tesouros. O culto a Apolo, adotado por Roma, finda em 392, quando cristãos banem os cultos pagãos. A Idade das Trevas da Barbárie sepultará essa cultura sob escombros e esquecimento.